Bom dia, meninas. 6h04 da manhã, sejam bem-vindas ao nosso devocional Rubi. Hoje, a palavra do Senhor se encontra lá no livro de 2 Samuel, tá? Capítulo de número 24. A gente vai fazer uma leitura um pouco mais extensa, tá? No dia de hoje. Então, é a partir do primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 24. Vamos orar, né? Antes de começar? Esqueci, gente. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, mais uma quarta-feira em que estamos reunidas, realmente para ler a tua palavra, para entender o que o Senhor quer nos falar essa manhã, Deus. Senhor, que em nome de Jesus todo impedimento, toda barreira, todo espírito de distração venha cair por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que as nossas mentes se abram, que os nossos corações se abram para receber da tua parte, para receber o pão, Senhor, que nos alimenta, Pai, mais uma vez, que é a tua palavra, a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Amém. Então a palavra diz: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Aí a gente vai lá para o versículo 8. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, aqui nessa passagem, em 2 Samuel, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1, bom dia, Thaís. Nem tinha visto que você tinha entrado. O problema aqui não foi nem a contagem do povo, não foi Davi contar o povo, mandar contar o povo. O problema aqui é que Davi mandou contar o povo porque ele estava muito mais confiado no poder do exército, no poder dos soldados que ele tinha, do que, do que em Deus. Esse foi o problema. Essa foi a insanidade de Davi, a loucura de Davi. Davi estava louco, gente. Ele ficou louco. Ele mesmo fala aqui que ele ficou louco, a loucura dele. Você imagina você tá dentro de Israel e eu virar para você e falar: vai embora e sai contando cabeça por cabeça em toda a Israel. Gente, eles levaram 9 meses para fazer isso. 9 meses que eles poderiam estar fazendo outra coisa, muito mais útil do que sair contando o exército. E o maior pecado de Davi não foi a contagem, foi a falta de confiança. Gente, porque Davi podia ter 100 soldados, que se Deus estava com ele, com 100 soldados, ele venceria qualquer exército. Não importa o tamanho. Quantas vezes na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, nós assistimos, nós vimos, nós lemos que o Senhor derrotou exércitos poderosíssimos pelo povo de Israel. Teve batalha que o povo de Israel não precisou nem levantar a espada, que os próprios inimigos mataram uns aos outros, sem Israel precisar fazer nada. Então, Davi podia ter 100, 200, 300 soldados.
que se Deus estivesse com ele, ele venceria qualquer guerra. Mas naquele momento a confiança dele saiu da presença do Senhor. A confiança dele esteve no braço dele naquele momento. Ali ele foi arrogante. Ali o ego dele falou muito mais alto. Ah, deixa eu ver aqui qual é o tamanho do meu exército, qual é o tamanho do meu poder. E, gente, sem o Senhor, nós não somos nada. Nós podemos ter toda a riqueza do mundo. Nós podemos ter todas as vantagens, humanamente falando, possíveis diante dos nossos olhos. Se nós não tivermos o Senhor, nós não temos nada. Nada. Quantas pessoas têm tanta riqueza nesse mundo e estão tudo morrendo de depressão, trancadas em um quarto escuro? Eu me lembro, isso me trouxe aqui à memória, eu me lembro uma história do meu pastor contar, que mandaram buscar ele de avião para ir visitar um empresário. Gente, a coisa era tão séria e esse empresário era tão rico, mas tão rico, que ele simplesmente ele foi levado para a casa desse empresário, mas sem ver o caminho, porque não podia nem ver o caminho que levava à casa deste empresário. Ele disse que ficou até com medo, que ele falou, meu Deus do céu, será que não estão, né, me sequestrando bem aqui, não? E aí ele foi para a casa desse empresário e ele ficou lá, se eu não me engano, eu não lembro se 2 dias, 3 dias, eles ficou até com medo de não deixarem ele sair de lá. E quando ele chegou nessa casa, que levaram ele até o quarto desse empresário, dentro do quarto desse empresário só tinha um colchão. Ele estava num quarto que só tinha um colchão no chão, e ele lá dentro, no escuro, e ele já estava há não sei quantos dias lá, ó, trancado, em depressão, e riquíssimo, riquíssimo. A família vivendo e ele lá dentro trancado. E aí, se eu não me engano, meu pastor passou uns 2, 3 dias lá, e esses dias que o meu pastor passou lá, ele conseguiu sair do quarto, conseguiu melhorar, e ele até queria que o meu pastor ficasse mais. Só que o meu pastor disse que ainda estava assim, meio com medo, meu Deus do céu, vai que eu fico mais aqui, esse cara quer me manter aqui. Ele, não, eu preciso ir embora, não sei o quê. E aí levaram ele embora. E até na volta, também não permitiram ele ver o caminho, né? Como que chegava na casa daquele empresário. Então, gente, tem pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Por exemplo, se você não tem Deus na sua vida, todo mundo aqui está buscando casamento. Se você não tem Deus na sua vida, Deus pode te dar o melhor homem do mundo, que isso não vai te fazer feliz. Você vai ficar ali feliz 2, 3 dias, nossa, o amor da minha vida chegou. Passou ali 2, 3 dias, você vai estar na mesma tristeza de sempre. Porque o que te falta é o Senhor, porque é o Senhor que nos preenche por inteiro. É o Senhor que nos dá a vitória na guerra. Nós temos causas que a gente pode ter todos os contatos do mundo aqui nessa terra, que não se resolve se Deus não intervir, se Deus não fizer alguma coisa. Então Davi estava louco, porque assim, de tudo que Deus já tinha feito na vida dele, tirar ele ali de um simples pastor de ovelhas ao rei de todo Israel, tantas coisas que Deus já tinha entregado para Davi, não era para Davi confiar mais no poder do exército do que no poder do próprio Deus. E a Bíblia diz, gente, esse pecado ele foi tão grave aos olhos do Senhor, porque quando a gente tira a nossa confiança das mãos do Senhor e coloca a confiança na mão dos homens ou nas nossas próprias mãos, esse é um pecado muito grave. E a Bíblia diz que o Senhor falou, tá aqui, ó, no versículo 11, levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente. Então, quando Davi levantou de manhã, depois de terem passado aqueles dias, depois do povo ter sido contado, aliás, aqueles meses, né? Um belo dia, Davi levantou e o Senhor já tinha
falado com o profeta, já tinha falado com o vidente. Depois que Davi reconhece o pecado que ele cometeu, e aí o vidente vem até Davi e fala com Davi. E o Senhor dá 3 opções, gente, para Davi, para punir ele pelo pecado. Ó, tá aqui, ó, no versículo 13. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Tava tudo ruim aqui, gente. Não tinha uma opção assim boa. Ou era fome, ou era morte. Só que Davi escolhe cair nas mãos do Senhor. Porque ele entende que cair nas mãos do Senhor é muito melhor do que cair nas mãos dos homens, do que cair nas mãos do inimigo dele. E aí, Davi escolhe. Aqui, ó. Ele fala no versículo 14: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga em Israel. Eu aqui no lugar de Davi, eu não sei se eu teria preferido a praga ou se eu teria preferido a fome. Porque nessa praga aqui, gente, morreram 70 mil homens. Talvez na fome não teria morrido tanta gente, mesmo sendo, né, 3 anos. Porque aqui a praga foram só dias, né? Morreram 70 mil homens. Gente, para vocês verem, gente, o pecado, ele não vale a pena. Ele não vale a pena de jeito nenhum. Porque tem pecados que eu vou te falar, que o preço é muito alto. E aqui, se a gente descer mais no texto, a gente vai ver que Davi, ele teve que ir falar com o Senhor, ele teve que se prostrar diante do Senhor. Porque as pessoas estavam pagando por um pecado que era dele. 70 mil pessoas morreram, gente. Ou seja, famílias foram devastadas por causa do pecado de um único homem, do líder, por causa do pecado de Davi. E aqui na palavra do Senhor, diz no versículo 17: ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Então, o povo de Israel estava pagando por um erro que não era deles. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o nosso pecado, ele não se trata só de nós. O nosso pecado, ele se trata de todo mundo que está à nossa volta. E eu sempre falo isso, eu já falei isso até no grupo dos 200 dias, que o nosso pecado não se trata só de nós. Muitas vezes nós somos extremamente egoístas e a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é só sobre a gente, não é, gente. Para quem tem filho, várias decisões que vocês tomarem não vai atingir só o filho de vocês, aliás, não vai atingir só vocês, vai atingir os filhos de vocês, talvez até os netos de vocês. Por exemplo, quando nós temos um marido em casa, que ele é o líder da família, gente, se ele faz um mau negócio, se ele perde todo o dinheiro que foi construído com o suor do trabalho dele, da esposa dele, isso não se trata só dele. Isso se trata dele, da esposa dele, dos filhos dele. Ele está falindo a família inteira, ele não está falindo só ele. De repente, ali, a falência dele vai fazer com que os filhos dele percam a escola na qual estudam, vai trazer necessidade de alimentos para dentro de casa. Talvez faça com que todo mundo perca o seu plano de saúde. Então, os nossos erros, as nossas falhas, não se tratam só de nós. É muito mais amplo. Se fosse só eu e só vocês, estava tudo certo, gente. Mas não é. Às vezes, um erro que eu estou cometendo pode comprometer toda a minha geração. Por que vocês estão na mentoria Mulher Rubi?
Por que que vocês estão arrastando todos os problemas que têm arrastado? Porque alguém na linhagem de vocês lá atrás cometeu o primeiro erro. E esse erro veio se perpetuando, veio avançando de geração em geração. E aí vocês estão colhendo o que vocês aprenderam com os antepassados de vocês, com os pais, com os avós. Tá vendo como é grave os nossos erros, como é grave a gente não buscar por sabedoria nas decisões que nós tomamos? Gente, Davi, ele errou várias vezes. Teve incesto na família dele, por erros que ele cometeu. Então, aqui nessa passagem, Davi estava se comportando como um homem arrogante, como um homem seguro somente nas suas próprias forças, como um homem onde o ego dele falou muito mais alto. E ele sabia, no fundo ele sabia, que sem Deus ele não era nada, porque ele não estava nem na linhagem real, ele não estava. Que se a gente fosse olhar por linhagem, era Jonatas, que era para ter sido o próximo rei de Israel, já que ele era filho mais velho de Saul. Então, nem na linhagem real, Davi não estava. E o Senhor entregou tudo para ele. O Senhor deu o trono de Israel, porque por mais que ele lutasse ali como guerreiro, aliás, se Deus não tivesse essa promessa, eu acho que Davi tinha ficado ali a vida todinha dele, só sendo pastor de ovelhas, porque nem o próprio pai dele não dava oportunidade para ele de outra coisa. Ele era rejeitado até pelo próprio pai, pela família. Então, tudo que Davi tinha, todo o poder, vinha do Senhor, não vinha dele. E no momento em que ele manda contar aquele povo, ele está se esquecendo de onde vem o poder dele, de onde vem a graça que está sobre a vida dele. É da presença do Senhor. Então, em todos os nossos problemas, em todas as nossas circunstâncias, a nossa graça, a nossa força, o nosso poder, o poder que nós sentimos muitas vezes nos preencher, esse poder, essa graça, vem da presença do Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo isso quando alguém vai comprar a minha mentoria, eu sempre falo isso. Eu não sei nem se eu não nem lembro se eu falei para vocês, mas geralmente quando eu acho que não. Eu acho que eu não tive call de venda com vocês, né? Acho que não tive call de venda com vocês. Eu falo isso na call de venda. Todas as vezes que eu faço uma call de venda, eu deixo bem claro. Eu não faço milagre para ninguém. Eu não sou Deus. Nós somos instrumentos do Senhor na terra. Mas nós não fazemos milagre. Aquilo que nós sabemos, nós ensinamos, nós passamos. Mas se do outro lado vocês não se agarrarem em Jesus, se vocês não fizerem a parte de vocês, se vocês não estudarem, se vocês não orarem, se vocês não buscarem, nem se comprarem um curso de R$1 milhão, não vai dar jeito na vida de vocês. Porque é a presença do Senhor, é o Senhor em primeiro lugar que faz na nossa vida. E todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor, vai comigo. Senhor, me acompanha. Senhor, será que isso aqui verdadeiramente é para mim? Senhor, será que eu estou tomando a melhor decisão? E eu sei que muitas de vocês ficam confusas com tomar decisões direcionadas por Deus. Como eu sei que aquilo ali é de Deus para minha vida? Inclusive, eu estava falando sobre isso ontem no carro, indo para a clínica, ontem de manhã. Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Como que eu sei que isso aqui é Deus e quando não é Deus? Gente, aquilo que vem de Deus
traz paz para o coração de vocês. Ainda que seja a maior batalha do mundo para vocês conseguirem aquela determinada coisa, para vocês alcançarem aquela determinada posição, ainda que venha com lutas, mas dentro do coração de vocês, dentro do espírito de vocês, vocês vão sentir paz. E eu tenho certeza, nessa decisão aqui de Davi, Davi não estava em paz. Tanto que ele mesmo fala a loucura dele, quando ele mandou contar aquele povo. Essa decisão de Davi, ele não tinha paz no espírito dele. E se ele não tinha paz no espírito dele, ele tinha certeza que ele tinha cometido uma loucura. Então, todas as vezes que vocês forem tomar uma decisão, olhem para o espírito de vocês. Se ele está em paz. Aquilo que traz ansiedade para vocês, que deixa vocês loucas, como essa decisão, Davi estava louco. Aquilo que deixa vocês loucas não pode vir do Senhor. Porque o Senhor não tem loucura, gente, para ninguém. A gente é que fica se confundindo. A gente é que fica ali tentando mentir para nós mesmas, tentando nos enganar. O negócio está matando a gente por dentro, está tirando o juízo da gente. E a gente acha que é de Deus. E mais uma vez eu repito, por maior que seja a guerra que vocês travem para conseguir alguma coisa, para alcançar alguma coisa, se vocês estão atravessando essa guerra e essa luta, mas lá dentro do espírito de vocês têm paz, por mais que às vezes vocês tenham alguma preocupação, mas se lá no fundo do espírito de vocês existe paz, então Deus está nessa decisão. Deus está nesse negócio. Agora, se vocês estão o tempo inteiro atribuladas, o tempo todo ansiosas, o tempo todo sofrendo, o tempo todo se martirizando, eu, sinceramente, na minha experiência espiritual, eu não consigo ver Deus nesse tipo de situação. Eu não consigo ver Deus. E eu não estou falando, gente, de uma, sei lá, por exemplo, de uma doença que chega. Eu estou falando de algo que chega ali e vocês precisam tomar uma decisão. Conheci um homem. Como que eu sei? Será que isso aqui é de Deus? Será que não é? As atitudes dele vão dizer se é de Deus ou não. E a paz que você vai sentir aqui dentro vai dizer se é de Deus ou não. Sejam sábias. Peçam a direção do Senhor, acalmem os seus corações. Quando nós estamos atribuladas e loucas, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Davi só conseguiu ter noção da loucura dele quando ele, pelo texto, eu consigo interpretar dessa forma. Quando ele deu uma parada ali, que ele pensou, aí ele conseguiu enxergar a loucura que ele tinha cometido. Então, todas as vezes que vocês forem tomar ali uma decisão, escolher um caminho, parem um pouco e fiquem em silêncio. Passem um tempo. Às vezes, gente, quando a gente vai para a presença do Senhor, nem sempre é para a gente ficar falando igual uma matraca, igual uma arara baleada. Nem sempre é para a gente ajoelhar no pé da nossa cama e ficar ali falando, nananana, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus repreende isso, Deus repreende aquilo. Às vezes, nós precisamos parar e ficar em silêncio. Ficar ali, ó, em silêncio, para ouvir a voz de Deus. E eu não estou falando nem de uma voz literal, como a minha aqui agora, mas ouvir o que o Senhor tem para falar aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito.
Às vezes o que Deus precisa de nós é que a gente silencie por um tempo para conseguir ouvir a direção, porque às vezes de tanto falar e de tanto pedir o tempo todo, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E a gente não para de falar, como é que a gente vai ouvir? Então, às vezes, para sair do modo automático, para sair da loucura que muitas vezes a gente está, a gente precisa silenciar para conseguir ouvir a direção que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos orar? Fechem os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor, que manhã preciosa, que início de dia precioso, Pai. Começar o dia na tua presença, começar o dia com essas mulheres, com essas irmãs em Cristo, falando do Senhor, ministrando a tua palavra. Senhor, não pode haver maior privilégio, Pai, do que esse, onde sabemos que em tantos lugares, Pai, tantos lugares não se pode mais falar a tua palavra ou tem que pregar a tua palavra escondido. Senhor, obrigada. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Deus, pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada porque a cada dia o Senhor nos enche mais com o teu amor, Pai, com a tua presença, Deus. Senhor, nos enche de fé nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, nos tira do modo automático em que vivemos. Senhor, nos tira da loucura, Pai, em que muitas vezes nós estamos, Pai. Senhor, quanta loucura às vezes sobe para a nossa mente. E devido a essa loucura, essa ansiedade, essa pressa, essa correria, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Não conseguimos ouvir o teu direcionamento. Senhor, desliga-nos, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a sairmos do modo automático. Nos ajuda, Senhor, a conseguir silenciar, ali nem que seja por 5, 10 minutos do nosso dia, Pai, todos os dias, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua direção, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, e essa palavra fala comigo nesta manhã, Deus. Porque muitas vezes eu não me desligo, Deus. Porque muitas vezes eu não silencio como eu devo silenciar, Pai. E às vezes eu mesma me perco, Senhor, sem saber qual direção tomar. Deus, me ajuda a silenciar, Pai. Ajuda as tuas filhas a silenciar, Deus, e a ouvir a tua voz. Porque não queremos, Pai, nos comportar como loucas, Deus. Como mulheres ansiosas. Como mulheres sem direção, Deus. Não queremos, Pai, ser como as virgens loucas, que não se prepararam e que perderam a bênção. Deus, queremos ser como as virgens sábias, Pai, que estavam preparadas, Pai, para o teu chamado. Senhor, nos ajuda, Pai, a cumprir o chamado, o propósito do Senhor em nossas vidas. Senhor, nos cobre com teu sangue nesse dia de hoje, direciona nossos passos. Nos livra de todo mal, de toda investida do maligno, Senhor. Senhor, guarda, Senhor, as tuas filhas, fortalece elas, encoraja, abre a mente das tuas filhas, Pai. Porque diante de ti, eu sei, Pai, e eu creio, e eu tenho clamado ao Senhor todos os dias por elas, Pai. Elas não sairão dessa mentoria da mesma forma que entraram. Porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, Deus, e eu sou apenas um instrumento do Senhor. E que eu nunca, Senhor, em nome de Jesus, me encha de ego, de arrogância, e ache que eu estou fazendo algo por mim, 100% por mim. Porque eu sei, Pai, que sem o Senhor, eu não seria nada. Eu não teria chegado até aqui.
Nenhuma das tuas filhas teria chegado até aqui sem a tua presença, sem a tua direção, Pai, porque é o Senhor que nos carrega todos os dias. É o Senhor que nos salva, que nos liberta, que nos restaura, Pai, todos os dias. É o Senhor que nos enche de força e coragem todos os dias, Pai. E nós te louvamos nesta manhã, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Gente, essa palavra falou tanto comigo. Eu nem achava que ia falar, mas essa palavra falou tanto comigo. Meu Deus, quantas vezes eu só falo, falo, falo e falo e não consigo silenciar. E porque eu não consigo silenciar, muitas vezes eu não consigo ouvir a direção. E eu tô me lembrando que uma vez a Laísa me falou isso, há um tempão atrás. Não lembro nem o que era, mas eu tava tão angustiada com o negócio. E a Laísa é uma amiga minha, a Laísa virou e falou, amiga, silencia, silencia. Às vezes tem momentos que o que Deus quer não é ouvir a tua voz, Ele quer que você fique em silêncio, para que você consiga ouvir o que Ele quer dizer para você. E se você falar o tempo todo, você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor. E eu nem estava me lembrando disso hoje, mas isso me veio à memória agora. Silenciem. Preparem alguns minutos do dia de vocês, nem que seja na hora que vocês forem dormir. Deitem na cama, silenciem. E fala só no pensamento de vocês, Senhor, eu estou em silêncio. Eu preciso ouvir a tua voz, a tua direção, então fala comigo. E silencia. Quando vocês silenciarem, vocês vão ouvir a voz de Deus e a direção do Senhor em tudo aquilo que vocês colocarem nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quero tirar a foto. Quem conseguir abrir a câmera aí. Deixa eu tirar assim. Desse jeito. Então, tô com mania de tirar assim. Não tá ficando muito bom. Tirar assim. Alguém consegue ligar as suas câmeras? Se não conseguirem, tá tudo certo. Obrigada, Thaís. 1, 2, 3 e... Peraí. Ok, meninas, que vocês tenham um dia muito abençoado, tá? Venham para a aula hoje, tragam suas dúvidas, pelo amor de Deus.